Há 10 anos, Jeremy Wade carregava em sua mente uma lista de sonhos e desafios. O que ele nunca imaginou é que um dia chegaria o fim dessa lista. E foi justamente isso que o levou a iniciar sua jornada na série Monstros do Rio. Por quase uma década, ele cativou milhões de pessoas ao redor do mundo com histórias de peixes gigantes e assustadores escondidos nos rios mais remotos do planeta. Mas, por trás das caçadas emocionantes e das fugas de tirar o fôlego, existia uma outra realidade. Uma vida marcada por lutas silenciosas, segredos perigosos e decisões extremamente difíceis. O que levou ao fim repentino de um fenômeno global, que pressões se acumularam nos bastidores a ponto de fazer o próprio Jeremy dar um passo para trás. Depois de anos em silêncio, Jeremy finalmente decidiu revelar tudo. E o que ele revelou desafia tudo o que o público acreditava saber sobre o programa. A história da série começou muito antes das câmeras de TV. Por quase 20 anos, Jeremy foi professor de biologia e nesse tempo viajou para lugares isolados com pouca ou nenhuma infraestrutura moderna. Em suas jornadas, ele conversava com pescadores, moradores locais e guias, registrando relatos de encontros misteriosos com criaturas de água doce. Alguns falavam de peixes gigantes, capazes de engolir cães inteiros. Outros contavam sobre pessoas arrastadas para o fundo por forças invisíveis. Muitos relatavam ferimentos ou desaparecimentos sem explicação, todos ligados a rios e lagos. Essa coleta de histórias se transformou, pouco a pouco, em uma imensa coleção global de lendas sobre monstros de água doce. Em 2007, durante uma expedição, Jeremy foi surpreendido por um caso grave de malária. A doença quase o matou. A recuperação foi lenta. Foi nesse período de repouso forçado que ele começou a desenvolver a ideia que mudaria sua vida. Um programa de TV que uniria 3 elementos principais: investigações detalhadas, como as de um detetive, pescarias extremas, em ambientes hostis e perigosos, e a voz autêntica dos povos que viviam à beira dessas águas. O objetivo não era exagerar histórias para entreter, mas sim resolver mistérios reais, tratando cada caso como um enigma a ser comprovado ou desmentido. No dia 5 de abril de 2009, a série que o consagrou estreava no canal Animal Planet. Os primeiros episódios, gravados na bacia amazônica, investigaram 2 lendas vivas, o bagre piraíba e o arapaima. Essas espécies, temidas por muitos ribeirinhos, eram frequentemente acusadas de ataques e até mortes. O público assistia fascinado enquanto Jeremy entrevistava testemunhas, coletava evidências e, por fim, tentava capturar as criaturas para revelar sua verdadeira natureza. Essa mistura de aventura, ciência e cultura transformou o programa em algo totalmente diferente de qualquer outro sobre pesca ou vida selvagem. O sucesso foi imediato. Já na primeira temporada, Monstros do Rio se tornou a série de maior audiência do canal Animal Planet, com mais de 1.300.000 telespectadores por episódio só nos Estados Unidos. O carisma e a calma de Jeremy, sempre meticuloso e respeitoso, conquistaram tanto cientistas e ambientalistas, quanto o público em geral. Mas nos bastidores, ele já percebia algo preocupante. Em seus cadernos pessoais, ele registrava mudanças nas condições dos rios, a diminuição de espécies e sinais claros de impacto ambiental. Nada disso era revelado ao público na época. Em 2011, a série já era um sucesso global. Com o passar das temporadas, Jeremy começou a revisitar locais já explorados, mas buscando novas espécies ou resolvendo mistérios antigos. Afinal, o número de peixes gigantes que podiam ser encontrados e estudados de forma ética e segura era limitado. Isso deixou a produção cada vez mais complexa. Episódios que antes levavam semanas passaram a consumir meses inteiros. As filmagens exigiam prazos apertados, terrenos inóspitos e espécies cada vez mais difíceis de encontrar. O cansaço começou a cobrar seu preço. As longas viagens, as condições extremas e a pressão por resultados impactaram não apenas Jeremy, mas também sua equipe. Alguns membros acabaram deixando a produção por não suportar o ritmo. Por volta de 2015, na 7ª temporada, até o próprio Jeremy começou a sentir o peso físico e emocional de manter o programa em um nível tão alto. Enquanto o público se encantava com cada descoberta, os bastidores revelavam uma verdade pura. Monstros do Rio
havia se transformado de uma série de exploração ousada em uma operação complexa e arriscada que testava os limites de todos os envolvidos. E por trás das câmeras, Jeremy e Wade acumulavam não apenas experiências únicas, mas também cicatrizes de uma jornada que quase custou sua própria vida. Durante as gravações no Congo, Jeremy enfrentou um dos momentos mais sérios de sua carreira. Ele contraiu um caso grave de malária. É algo que mata pessoas todos os dias, contou mais tarde em uma entrevista. E eu quase fui uma delas. Em outra situação assustadora, enquanto lutava contra o gigantesco arapaima na Amazônia, Jeremy levou uma pancada brutal no peito. Aquele peixe me atingiu como se fosse um cavalo, relembrou ele. 6 semanas depois, eu ainda sentia a dor. Com o passar dos anos, os custos físicos de suas aventuras começaram a se acumular. E não era só Jeremy que corria riscos. Em uma das expedições, um membro da equipe de som foi atingido por um raio. O impacto queimou suas pernas do joelho para baixo e deixou toda a produção em choque. Ele descreveu esse episódio como um dos momentos mais assustadores que já viveram. Foi uma das vezes em que mais sentimos de perto o perigo. Ali percebemos que não éramos invencíveis. Esses incidentes não foram casos isolados. Jeremy também relatou uma experiência quase fatal com uma enguia elétrica. Enquanto mergulhava, correu o risco de ficar paralisado debaixo d'água. Um choque de 500 volts dentro d'água pode significar morte por afogamento. Aquilo não foi só assustador, foi quase o fim. Por trás das câmeras, o desgaste emocional também crescia. Eram dias de filmagem que chegavam a 14 horas seguidas, em meio a um calor sufocante nas selvas, chuvas torrenciais das monções ou margens de rios congelantes. As refeições eram irregulares, o sono vinha em curtos intervalos, e as viagens entre continentes era uma rotina sem tempo para descanso. Já na casa dos 60 anos, até mesmo Jeremy começou a sentir os limites do próprio corpo. Alguns membros da equipe começaram a sair discretamente. Profissionais que estavam desde as primeiras temporadas deixaram a produção após 2015. Fontes próximas afirmam que o principal motivo era o esgotamento. Mas nada disso aparecia para o público. Na TV, tudo era exibido com belas imagens, narração envolvente e capturas impressionantes. O que ficava de fora eram os ferimentos, a exaustão, o raio que quase matou um colega e a carga emocional que crescia a cada temporada. Jeremy mais tarde confessou: "Você só percebe o quanto isso tudo te afeta quando finalmente para. E aí já é tarde, porque alguma coisa dentro de você já mudou." As águas ainda chamavam, mas o clima por trás das câmeras havia mudado. As brincadeiras diminuíram, os silêncios aumentaram e todos sentiam que o programa estava começando a cobrar mais do que oferecia. Por volta de 2015, Monstros do Rio já havia feito história. Jeremy investigou e documentou mais de 100 espécies de peixes gigantes ou perigosos em 6 continentes, incluindo alguns dos maiores já registrados, como bagres colossais e arraias imensas. Mas, à medida que as temporadas avançavam, surgiu um novo desafio. Os rios mais famosos já haviam revelado seus maiores segredos. Para encontrar novas histórias, ele e sua equipe precisavam se aventurar em rios menores, pouco explorados, distantes da infraestrutura básica. Isso exigia viagens mais longas, logística complicada, custos altíssimos e, claro, mais riscos. A própria essência do programa estava em jogo. Jeremy afirmava: "O perigo está em nos repetirmos. Se começarmos a inventar o perigo, perderemos a verdade que sempre sustentou o programa." Esse compromisso com a autenticidade fez a diferença. O poder de Monstros do Rio sempre esteve em mostrar perigos reais e espécies verdadeiras, e não em criar ameaças falsas. Porém, era inegável que os mistérios únicos estavam ficando cada vez mais raros. Os fãs perceberam isso. Alguns episódios começaram a revisitar espécies já mostradas, ainda que sob novas perspectivas. Mas muitos telespectadores começaram a especular: será que não havia mais monstros para caçar? Na internet, surgiram discussões de que a série já havia atingido seu limite natural. A verdade, no entanto, era bem mais complexa e surpreendente. Na prática, as repetições não significavam falta de ideias, mas sim um esforço para explorar ainda mais os segredos por trás das espécies já conhecidas. Mesmo assim, essa percepção do público aumentava a pressão. Cada temporada precisava superar a anterior em perigo, risco ou descobertas.
e essa expectativa se tornava quase impossível de atender sem comprometer a autenticidade. Enquanto os fãs especulavam sobre esgotamento criativo, na realidade havia fatores muito mais pessoais por trás das decisões de Wade, fatores que ele só revelaria anos após o fim da série. E havia outro detalhe importante: as mudanças no próprio canal Animal Planet. A partir de 2016, a emissora passou por uma transformação. O canal Discovery, empresa controladora, começou a apostar em uma programação mais leve e familiar, com foco em animais de estimação, veterinários e histórias positivas. Para uma série como Monstros do Rio, isso tornou um problema. O programa era caro, exigia viagens internacionais, logística complexa e riscos reais. Cada episódio chegava a custar mais de $500 mil, tornando um dos mais caros do Animal Planet. Embora ainda fosse um dos grandes sucessos do canal, o programa já não se encaixava na nova linha editorial. Os executivos começaram a olhar com mais cautela para produções desse porte. Esse movimento não aconteceu só no canal. Em toda a indústria, documentários de aventura foram perdendo espaço. As produções em estúdio eram mais baratas, previsíveis e fáceis de programar. Nos bastidores, Jeremy e sua equipe começaram a sentir os impactos. Planos que antes eram aprovados rapidamente passaram a enfrentar corte de orçamento e restrições criativas. O entusiasmo que acompanhava cada nova expedição foi substituído por cálculos e preocupações. Em público, Jeremy manteve o tom profissional. E quando, em 2017, o fim da série foi oficialmente anunciado, ele declarou apenas que havia chegado a hora certa de encerrar a jornada. Em entrevistas posteriores, ele deixou escapar que havia motivos mais profundos para o fim do programa, além da simples questão criativa, razões que ele preferiu não revelar na época. O adeus chegou em silêncio. No dia 23 de abril de 2017, a série retornou ao Animal Planet para aquela que se tornaria discretamente sua temporada final. Não houve uma grande campanha de despedida, nem anúncios dramáticos. Para a maioria dos telespectadores, parecia apenas mais uma nova leva de episódios. Mas, à medida que os capítulos iam ao ar, os fãs de longa data perceberam algo diferente. O mistério e a adrenalina ainda estavam presentes, mas o tom parecia mais reflexivo, quase como uma despedida. A temporada começou com Assassinos do Abismo e terminou em 28 de maio daquele ano, com Monstros do Lago Malaio. Nos bastidores, a equipe de produção já havia aceitado que aquela seria a última aventura. Para muitos, era o encerramento de uma jornada que atravessou alguns dos rios mais remotos e perigosos do planeta. Na época, Jeremy deu uma explicação simples e elegante. Alguns programas podem durar para sempre, mas o nosso tema é finito. 10 anos atrás, eu tinha uma lista na cabeça, e agora já risquei todos os itens, e até mais do que eu sonhava. E de fato, depois de explorar praticamente todas as grandes criaturas de água doce do mundo, parecia natural encerrar o ciclo. Ainda assim, milhões de fãs sentiram a perda. As redes sociais se encheram de mensagens emocionadas, lembranças e declarações de pessoas que disseram ter descoberto o amor pela biologia, pela natureza e pela aventura por causa da série. Mas o que o público não sabia é que existiam motivos muito mais profundos por trás do fim. Algum tempo depois, Jeremy revelou a verdade. Por anos, todos acreditaram que a série terminou porque não havia mais monstros a serem encontrados. Mas em uma conversa privada com pessoas da indústria, ele admitiu: não posso mais esconder isso. A realidade era dura. Muitos dos rios que ele explorou já não sustentavam mais as criaturas que um dia abrigaram. Em poucos anos, locais que antes eram ricos em vida haviam se tornado águas turvas e vazias. O motivo? Os mesmos vilões de sempre: poluição, pesca predatória e barragens. Jeremy contou com tristeza que chegou a retornar a alguns desses locais fora das câmeras e encontrou rios mortos onde espécies inteiras haviam simplesmente desaparecido. Esse não era apenas um desafio de filmagem, era um reflexo de um colapso ambiental em andamento. Além disso, havia também questões de segurança. Durante as gravações, Jeremy e sua equipe enfrentaram situações de risco em regiões estáveis, algumas delas mantidas em segredo. Houve momentos em que ficaram no meio de conflitos locais ou quase sofreram acidentes em áreas perigosas. A situação ficou tão séria que seguradoras começaram a questionar se novos episódios poderiam ser aprovados sem restrições pesadas, restrições
que tiraria o estilo único da série. Outro ponto era ético. Jeremy começou a se questionar: será que mostrar espécies raras e vulneráveis em rede mundial poderia atrair pescadores ilegais e aumentar a ameaça contra animais já em risco de extinção? Esse dilema moral pesava cada vez mais, ao mesmo tempo em que as questões ambientais se tornavam urgentes. No fundo, ele também tinha uma preocupação pessoal. A série mostrava os rios como lugares cheios de mistério e emoção, mas raramente falava da dura realidade do declínio ambiental. Ele temia que, de certa forma, estivesse passando uma mensagem enganosa para o público. Encerrar a série foi, em parte, uma forma de não perpetuar essa visão incompleta. Com essa revelação, os fãs perceberam que o fim não foi apenas uma questão de audiência ou de falta de monstros, mas uma decisão marcada por dor ambiental, riscos reais e responsabilidade ética. E assim, Jeremy começou uma nova fase em sua missão. Deixou de focar em capturar monstros e passou a lutar para salvar as águas onde eles viviam. Em 2018, ele voltou às telas com Rios Grandiosos, uma série documental que investigava a saúde dos rios mais importantes do planeta, como o Ganges, o Mississippi, o Danúbio, o Zambeze e, claro, o Amazonas. Dessa vez, a pergunta não era qual criatura esconde esse rio, mas sim, esse rio ainda pode sobreviver? No ano seguinte, ele lançou a série Águas Misteriosas, aprofundando ainda mais a investigação. Agora o foco eram as ameaças ocultas, espécies invasoras, colapsos ecológicos e mudanças que passavam despercebidas pelo público. O tom era mais urgente. Ele já não era apenas o pescador destemido em busca de monstros, mas um investigador preocupado com o futuro dos ecossistemas. E os fãs perceberam isso. Nas novas séries, havia um peso emocional maior. Ficava claro que os verdadeiros monstros já não eram mais os peixes gigantes, mas sim a poluição industrial, a destruição de habitats e o colapso das cadeias alimentares. A série despertou a curiosidade do mundo, mas os projetos seguintes de Jeremy colocaram o foco onde realmente importava, na sobrevivência dos rios e do planeta. E mesmo diante de tantas mudanças, ele continuou sendo o mesmo explorador calmo, curioso e apaixonado, só que agora os desafios eram muito maiores. E você? O que acha do verdadeiro motivo que levou ao fim de Monstros do Rio? Gostava da série? Conta pra gente aqui nos comentários. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e de se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos esses vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.